Solidariedade, uau, o caminho da cidade que está em sintonia com a verdade. E, aliás, eu não sei se eu vou mandar sopinha, tem o nosso pãozinho aqui tem alguns presentinhos, deixa aqui, esse aqui vai para o orfanato, para o asilo, para o trabalho missionário, esse aqui a gente pode mandar, uau, quanta oportunidade de fazer solidariedade. Solidariedade é um caminho de toda pessoa que entendeu a razão de ser da verdadeira fraternidade na caminhada da vida. Você sabe, é um pouco complicado nesse mundo que a gente vive. A coisa assim não traz às vezes um relacionamento de primeira porque é tanta gente interesseira. E é interessante ver que as sociedades que amadurecem, que encontram esse caminho saudável da respiração sociológica da vida, aprendem como é importante, a partir da espontaneidade, desenvolver essa coisa bonita da solidariedade. Eu gostaria de me lembrar, por exemplo, do que aconteceu com aqueles primeiros seguidores de Jesus, lá no começo do livro de Atos. A galera estava numa felicidade, estava encantando a cidade quando pregava a verdade. E eles não eram aquele pessoal sem noção que fica só causando e criando problema, não. Eles perceberam que entre eles havia gente que tinha necessidade, então por que é que a gente vai lidar com os nossos recursos sem uma verdadeira sobriedade? O que eles fizeram? Olha que coisa bonita, intencionalmente, de bom coração, sentindo a necessidade, resolveram ajudar de verdade. Você sabe que na verdade a solidariedade está ligado com aquele coração que recebeu de Deus a grande bondade, percebeu que ele mesmo não merecia nada e que Deus lhe deu o maior abraço de fraternidade e de incluí-lo na santa comunidade. Essa pessoa, abençoada do fundo do coração, não aguenta ver órfãos, viúvas, gente que nos chamam a praticar a religião de verdade. Por isso eles se entregam a solidariedade, solidariedade, solidariedade. Врятує світ від горя, твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі, народжений тобою, дасть надію і тобі. Чи знала ти, Марія, знала ти, Маріє, рукою штовхом мує від води, там, де небо край, де ангелі серця. Коли ти цілуєш сина, ти торкаєшся Творця. Чи знала ти, Маріє? Світло цю до неба полетять.
твоє дитя, покаже шлях спасіння, чи знати має, що твоє дитя, Господь цього творіння, немовля, що тихенько спить у тебе на руках. Це досконала жертва Богу, Ісуший Бог віка. Meu coração tão pesado se tornou, de tua casa me afastou. Quando vi, estava longe demais. Decidi, hoje vim me derramar. Quero de volta a tua paz. Tudo é sem razão, sem ti. Em minhas vontades me perdi, desprezei o que construí. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Santifica-me, purifica-me, faça em mim tua palavra cumprir. E se o meu pecar me afastar de ti, em teu rio de amor lava-me. Santifica-me, purifica-me, não há nada que eu precise mais. Eu quero sentir meu louvor subir como um cheiro agradável a ti. Santifica-me. Decidi, hoje eu vim me derramar. Quero de volta a tua paz. Tudo é sem razão, sem ti. Minhas vontades me perdi, desprezei o que construí. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Santifica-me, purifica-me, faça em mim tua palavra cumprir. E se o meu pecar me afastar de ti, em teu rio de amor lava-me. Santifica-me, purifica-me, não há nada que eu precise mais. Eu quero sentir meu louvor subir como um cheiro agradável a ti. Santifica-me.
família Sayão, com nomes preciosos, gente querida, pessoal da IBNU, é um prazer falar com vocês. Sim, de fato, é uma noite aqui na Polônia, eu estou na Polônia, na fronteira com a Ucrânia, e estamos passando por um momento, se eu usar a palavra delicado, não vou dizer nada. Nós estamos passando por um momento sombrio, momento de escuridão, momento onde os demônios, mas a gente percebe como a situação é muito grave, quando a vida humana é considerada como um lixo. Então a situação é difícil, mas o que nos surpreende, no meio da escuridão, sempre aparece uma luz. Aqui, ali, pessoas se mobilizando, enfim, todas essas coisas. E isso que dá a nossa esperança. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou ucraniana e moro aqui no Brasil com meu marido Lucas, somos da IBNU. Queria pedir vocês pelas orações e apoio para a Ucrânia. Nesse momento bem difícil, minha família toda lá, eu fico muito preocupada, muito triste o que está acontecendo. Ninguém quer essa guerra, gente. Eu queria pedir vocês, como igreja, para ajudar e orar nesse momento complicado. Eu espero que Deus tenha misericórdia para todos nós. Muito obrigada pelo apoio. É muito importante nesse momento. Obrigada. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da nossa amada IBNU, Shalom, desde Israel. É uma alegria muito grande poder participar desse momento da nossa celebração, onde nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, suplicar por essa situação que temos enfrentado no mundo, ainda que esteja tão distante talvez de alguns de nós, mas que também vai ter a sua repercussão, vai ter a sua reverberação futura no Brasil. E muitas pessoas que têm envolvimento com os ministérios da IBNU têm amigos, conhecem pessoas que estão na Ucrânia, como você pôde ouvir aí a Tatiana falando a respeito da sua família que está lá na Ucrânia. Nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor, dos líderes das igrejas da Ucrânia, dos líderes políticos daquele país, dos líderes também da Rússia, que possam ter uma mudança de comportamento, de pensamento e de atitude nesse momento tão difícil que essas duas nações que estão se enfrentando agora estão passando. Então convido você a orar comigo, abaixe a sua cabeça onde você estiver, coloque os seus pedidos, as suas súplicas diante do Senhor e sempre coloque diante do Senhor a vida desses irmãos e irmãs ucranianas e de todas aquelas famílias que estão enfrentando essa situação tão terrível. Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos permite passar por situações e oportunidades onde nós podemos reavaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações e baseá-las, ó Pai, compará-las ao que o Senhor Jesus nos apresenta. Nesse momento de tamanha dificuldade que os nossos irmãos e irmãs ucranianas têm enfrentado, que as famílias têm passado lá, famílias que estão sendo deslocadas das suas residências, que têm que fugir, têm que se esconder por conta dos bombardeios que vêm do lado do exército russo. Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor, com a sua mão de poder, Tu, ó Pai, que és o Senhor dos exércitos, Tu, ó Pai, que comandas e coordenas todas as coisas. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor tenha permitido. Todos eles estão contados. Nós Te pedimos, Senhor, misericórdia. Misericórdia por aquelas vidas ali que estão sendo ceifadas. Misericórdia por um conflito que parece completamente irracional. Te pedimos misericórdia, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite as mentes dos líderes russos, que visite as mentes dos soldados russos, que abra os olhos para as atrocidades que estão acontecendo nessa batalha, para que eles possam rever os seus comportamentos,
para que eles possam rever as suas atitudes. Há também pessoas dentro do próprio território russo que têm lutado contra esse regime, que têm sido abafadas, que têm sido massacradas. Há relatos de movimentos de protestos que têm sofrido com a violência da polícia, muitas prisões acontecendo em território russo, de pessoas que são contrárias a essa guerra, pessoas que têm relações com a Ucrânia, pessoas que têm familiares que são de origem ucraniana, familiares que inclusive moram na Ucrânia, que não querem esse conflito. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor apresente uma solução o quanto antes. Nós rogamos, ó Pai, a Ti. Rogamos também pelos líderes da igreja ucraniana que têm sido bênção na vida de tantas pessoas lá naquela região, não apenas na Ucrânia, mas também em outras regiões do leste europeu e da Ásia Central. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê forças a cada um deles, que o Senhor os proteja. Nós te pedimos, ó Pai, que esse conflito seja resolvido o quanto antes, pela Tua força, pela Tua ação, Pai, pois nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem poder para resolver isso. Mas nós também confiamos na Tua mão e na ação do caminho que nós devemos traçar, devemos caminhar. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós e nós confiamos e andamos de acordo com a direção do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, também quero Te pedir por aqueles irmãos e irmãs que têm enfrentado situações das suas vidas que estão achando muito complicadas de se superarem, que têm trazido medos, ansiedades, algumas vezes até desespero. Que cada um de nós tenhamos, ó Pai, o entendimento que precisamos colocar essas coisas diante de Ti, para que aquela paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós queremos fazer justamente isso, colocar diante de Ti os nossos medos, as ansiedades que são causadas por essa batalha, o medo de que essa batalha possa escalar e vir a atingir outros países. Tudo isso nós colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos mostre como podemos ajudar mais, como podemos ser úteis no Teu reino, como podemos ser bênção na vida dessas pessoas que estão agora passando por essas situações, pessoas que estão sendo obrigadas a fugir do seu país, refugiados em outras nações ali do leste europeu, como a IBNU, que já tem atuado nesses campos, que já tem apoiado tantos projetos ali na região, pode atuar ainda mais, pode abençoar ainda mais. Que o Senhor nos dê direcionamento, discernimento e abra as portas para que isso aconteça. Também queremos agradecer, Pai. Sei que tem pessoas aqui que têm motivos de gratidão e querem colocar esses motivos diante de Ti, agradecendo por bênçãos que têm recebido, agradecendo por oportunidades nas suas vidas. Que o Senhor seja louvado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Assim nós oramos, confiados na Tua mão, confiados no Teu poder e na ação do Teu Santo Espírito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oramos assim no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Pra Deus, sofredor, ele seu corpo castigado no lugar que era meu, satisfez a ira do Pai naquela cruz. O seu sangue derramou pra que eu morresse para para Ti, para que eu
pra que eu olhasse pra Deus sofredor, teve seu corpo castigado no lugar que era meu, satisfez a ira do Pai naquela cruz. Seu sangue derramou, o seu sangue derramou, pra que eu morresse para mim e eu vivesse para ti, pra que eu morresse para mim e eu vivesse para ti. Jesus, o Rei, o Salvador que sempre reinará, reinará. A sua vida Ele entregou para me resgatar. Jesus, o Rei, o Salvador que sempre reinará. A sua vida Ele entregou para me resgatar. Graça e paz aos irmãos. Мир Божий і благодать братам і сестрам. É um grande prazer estar aqui nesta tarde У цей вечір мені дуже приємно бути разом із вами. e muito bom ver tantos irmãos interessados na palavra de Deus aqui nesse bonito país que é a Ucrânia. Мені дуже приємно бачити, що стільки братів і сестер цікавляться Словом Божим в країні, яка називається Україна, щодо вивчення Ефесян. Nosso objetivo aqui é estudar com atenção a В нас carta, є тільки одна ціль, аби вивчити послання до Ефесян, a carta de Paulo aos Efésios, porque essa carta tem um valor muito grande para nós. Я хотів би відразу сказати, що це послання, воно має величезну цінність для нас. Depois de Romanos, Efésios é a carta com muito ensino doutrinário. Після послання до римлян, послання Ефесян вважається однією з найбільш доктринальним посланням Біблії. Muito bom dia a todos. Com alegria nós nos reunimos para a nossa celebração online neste dia, mas também com pesar, como você pôde ver aí na abertura. Antes de começar a mensagem, recordações do trabalho feito pela IBNU na Ucrânia, de apoio aos missionários, de ensino da palavra de Deus, daquilo que envolve a nossa parceria com Ucrânia, Rússia e diversos lugares do leste europeu e daquela região. E você, muito bem-vindo, convidado a agora dar atenção à palavra de Deus. Eu vou pedir desculpas, minha transmissão de mensagem está um pouco prejudicada em função da minha recuperação das sequelas da Covid, então nem sempre a gente consegue, né? É muito esforço para pouco resultado, então perdoem aí às vezes a limitação na transmissão daquilo que deve ser dito no dia de hoje. E hoje nós vamos pensar e refletir num tema muito importante, que é quando a verdade encontra a atrocidade. E eu convido você, nesse momento, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus da Bíblia, e eu vou começar lendo o livro de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso
1, indo até o verso 6. A Bíblia diz o seguinte: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. É muito valioso olhar aqui o texto de Marcos capítulo 3, você sabe, né, os evangelhos são 4, e do ponto de vista cronológico, Marcos é o evangelho primeiro, é o mais antigo. É o evangelho, inclusive, que serve de base para a pesquisa feita pelo próprio Mateus e também por Lucas. E Marcos é um evangelho muito objetivo, muito direto, ele tem só 16 capítulos, ele tem a ver com uma audiência gentílica maior. E esse texto que nós lemos, ele, na verdade, é uma continuação direta para tratar da questão de como a religiosidade da época de Jesus lidou com o mandamento que ordenava guardar o sábado. De fato, o assunto começa no capítulo 2, verso 23, quando Jesus está ali com os discípulos e começam a colher espigas numa lavoura de cereal no sábado, e tem uma controvérsia religiosa sobre o assunto com os religiosos mais observantes da lei segundo a tradição, que eram os fariseus. E segundo momento, né, o segundo slide aqui tem a ver com o que nós lemos do capítulo 3, do verso 1 até o 6, na controvérsia por causa do homem que foi curado. Essa questão de como os religiosos confrontam a Jesus, e é interessante que você tem uma observância formal e tradicional de um mandamento que envolvia o Shabat. Você tem a situação de um homem doente que é curado por Jesus, e você tem uma reação de pessoas, inclusive, que são contrárias umas às outras e que planejam matar Jesus. E o que aparece nesse cenário é algo assim um tanto quanto assustador, porque na verdade a gente pode dizer esses fariseus são o que a gente pode definir como guardiães da verdade. E sendo guardiães da verdade, em nome dessa verdade, eles acabam caminhando na direção de planejar uma atrocidade. Eles querem matar Jesus de maneira injustificável. Isso deve nos levar a pensar como é que é isso, por que isso acontece. Aliás, não sei se está claro para a gente, quando a gente analisa a história humana e observa o que acontece no mundo, nós vamos perceber algo assim extremamente assustador. Que a história humana é feita, né? Nós estamos hoje diante de uma catástrofe humanitária, com o que acontece na invasão da Ucrânia, uma guerra com muita gente desesperada, milhares de refugiados. Essa guerra se soma de uma maneira mais assustadora, porque ela envolve a ameaça de armas muito poderosas, de uma superpotência mundial que pode provocar um desequilíbrio muito maior. Ela trouxe uma crise que se espalha pelo planeta e ela vem somar de maneira perigosa com
conflitos terríveis que já existem no Iêmen, que existem na Síria, que existem na Somália e outros de menor proporção no mundo. E isso deixa todo mundo triste, preocupado e em busca de um caminho de solução. Mas o curioso é que, olhando para a história humana como uma história de conflitos, de guerras, de assassinatos, algo chama a atenção de maneira assustadora. E o que chama a atenção é que a maior parte das pessoas, ou dos líderes que perpetraram matanças, genocídios, crimes contra a humanidade, guerras injustas, eram pessoas que estavam advogando uma determinada causa. Eles faziam isso, entre aspas, em nome da verdade. Então a pergunta é, será que a verdade tem alguma relação com a atrocidade? Será que a verdade deveria se opor à atrocidade? Então a pergunta é, quando é que a verdade encontra a atrocidade? Pensando nisso, nós vamos observar como é que funciona essa questão de verdade. Afinal, o que é verdade? Os estudiosos da história das ideias afirmam que verdade tem a ver com correspondência e com coerência. Então, quando você faz qualquer afirmação, quando você faz qualquer referência de explicação, de definição de algum conceito, é necessário que esses elementos de correspondência e coerência estejam bem definidos. E, em grande parte, a história humana, ela trabalha desde a antiga filosofia grega em tentar definir o que é verdade, né? Então, aquela coisa de você lutar contra sofismas, de você debater contra a mentira, você confrontar a incoerência. Hoje se fala muito do problema do que é chamado de fake news, né? E ao mesmo tempo se discute qual é o limite dessa verdade, se ela é exclusiva, se existem situações onde a gente pode ter pontos de vistas complementares, se a verdade ela é, vamos dizer, diversificada, se ela é uma realidade simplificada, tudo isso passa pela discussão. Por incrível que pareça, a gente vai ver que na nossa trajetória nós temos sido acompanhados na cultura geral, tanto na realidade ocidental como fora dela, como a verdade muito próxima de um conceito, de uma ideia, de uma abstração, de uma referência que de modo geral tende a ser simplificada e utilizada pragmaticamente a serviço de uma outra realidade que a controla. O assustador nessa história toda é que a gente não imaginaria isso a princípio, mas que a verdade que se coloca a serviço da atrocidade tantas vezes se mistura com a religiosidade. Então o assustador nessa história toda é que muitos crimes, tantas matanças foram feitas em nome da fé e até mesmo em nome da fé cristã e, por incrível que pareça, tantas vezes em nome de Jesus, sendo que Jesus não tem nada a ver com aquilo que foi feito indevidamente em seu nome. Olhando para os textos bíblicos, a gente começa a perceber isso. A Bíblia mostra em determinados momentos como aquilo que a gente pode falar de verdade, que é importante, né? A gente vê que Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, toda a tradição da fé evangélica reforça o que a gente chama de sola escritura, né? Contra uma percepção relativa do mundo, onde nada pode ser definido, onde cada um tem a sua verdade particular e que não se comenta sobre isso. A visão bíblica não, é que existe uma revelação de Deus e que essa revelação pode ser compreendida, as palavras comunicam conceitos claros, aqui nós temos princípios e diretrizes e que é possível sim saber o que Deus nos apresenta, conhecer a sua vontade e viver a partir das suas diretrizes. Por isso o cristianismo primitivo era chamado inclusive de o caminho,
porque é diferente de outras propostas que têm ideias absolutamente distintas e contrárias. Quando a gente percebe essa realidade, vale a pena dar uma olhada no texto para ver o que acontece aqui. É surpreendente. Você pode ver comigo, né? O que acontece? Onde a verdade da lei se torna, na mão de alguns religiosos, um caminho na direção da atrocidade. Então veja lá, Jesus está no Shabat, nesse dia de descanso que celebra a criação e que nos lembra, né, de que Deus está no controle de tudo e a cada 6 dias nós paramos para adorar a Deus, interromper as atividades que parecem sugerir que nós dependemos dos nossos esforços e então ali nos alegramos em Deus e celebramos a Deus como um santo remédio contra a ansiedade destrutiva que ataca inclusive a civilização de hoje. E o que a gente vai ver? A gente vê que por trás da discussão da verdade existe uma intencionalidade. Curioso, né? Um grande estudioso da filosofia, Edmund Husserl, famoso pelos seus estudos de fenomenologia, né, discutindo essas questões no nível profundo, foi a palavra que ele usa, né, chamada intencionalidade do ato consciente no processo do conhecimento. E isso você vê, é curioso olhar, que quando vai se discutir a questão da lei, antes aparece qual é a intenção da pessoa. A tradição judaica chama isso hoje de kavaná. Qual que é a intenção? O que você tem por trás das palavras? Qual é o seu objetivo final quando você age de uma forma ou quando você apresenta um certo discurso? O texto vai ser claro que eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Veja que coisa impressionante, né? São pessoas que entraram em contato com a fonte da verdade da fé, que é a Escritura, se apresentavam como seguidores da vontade divina, mas deixaram, em muitos casos por processos inconscientes ou não, que a intenção perversa dominasse o nosso coração. O coração deles. E eu digo nosso coração porque o problema deles é o problema nosso. E aqui é tão importante a gente descobrir isso. Que quando a gente lê esses textos, a gente fala, puxa, esses fariseus são terríveis. Olha, aqueles judeus do primeiro século eram pessoas muito complicadas. Mas o texto não foi escrito, nem foi preservado para dizer que eles eram especialmente perversos. Para mostrar que aquilo que era um problema na vida deles é um problema na nossa vida. A intenção do texto é exatamente o contrário. Para dizer, olha, mesmo pessoas tão próximas da Bíblia, tão direcionadas para a obediência a Deus, podem se enganar até o ponto de perder o que é mais importante na fé. Portanto, uma advertência para nós é a gente pensar em que medida o nosso coração lida com a verdade, talvez influenciado por uma perigosa intencionalidade, como era o caso daqueles religiosos dedicados dos tempos de Jesus. Olhando ainda para o texto, Jesus então vê um homem com a mão atrofiada e se volta para o homem e diz o que? Levante-se e venha para o meio. E aí o que vai acontecer é Jesus confronta o que eles estão fazendo, as suas intenções, e faz a questão para eles, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar. E é interessante, a omissão criminosa, né? A pessoa tem má intenção, ela é confrontada e aí surge o silêncio ensurdecedor de quem se compromete com o mal. Eles, com aquela cara de paisagem, imagino eu, né, não dizem absolutamente nada. Nós somos inocentes, somos guardiães da verdade e vamos ficar quietos.
E o foco de Jesus é muito importante. E aqui eu acho que tem uma das coisas que é um dos remédios mais significativos contra a ameaça da verdade quando processos inconscientes que levam à atrocidade querem controlá-la. Por isso é tão valioso prestar atenção nisso, porque na verdade o fariseu sou eu e você. A situação complicada está presente em todos nós. E olhando para o que a palavra de Deus nos apresenta, a gente vai ver, né, que, olha, vocês mudaram o sentido do sábado. O sábado é um tempo, inclusive, a Bíblia fala para a gente celebrar o sábado. Era um momento de festa, porque Deus criou e sustenta o universo. Claro que havia restrições, mas as restrições estavam ligadas com esse princípio maior. Por isso Jesus diz, escuta, essa celebração extraordinária da criação é algo que nos impede de fazer o bem. Se você se reúne com a comunidade para ouvir a Deus e amar aqueles que fazem parte da comunidade da fé, agora curar uma pessoa virou um crime. Qual é o mandamento da lei que proíbe curar no sábado? Nenhum. Portanto, eles não sabem o que fazer e é interessante. E aí eu acho extraordinário, porque muita gente, quando pensa na verdade de Deus, pensa na verdade de Deus, num Deus impassível, num Deus simplesmente que domina o universo, num Deus que é uma verdade assim abstrata, né, em algo distante. Interessante, Deus entre nós, Jesus, você viu como Ele se apresenta? Dependendo da nossa intenção, manifesta-se o que há no nosso coração. Eu já vi gente, por exemplo, olhar para uma pessoa num sofrimento terrível, numa dor mortal, precisando de ajuda, sem qualquer tipo de reação ou comoção. Essa mesma pessoa, alguém riscou a lataria do seu carro, que escândalo! Que atitude desesperada e absolutamente alvoroçada, porque você vê para aquela pessoa, aquele carro com a sua pintura, que representa a extensão do seu ego, é o seu valor maior. Mas uma criança debaixo do viaduto, com uma ferida aberta, não desperta qualquer preocupação. Vejam o nível de loucura quando o potencial da atrocidade pode manipular a verdade. E olha só que coisa interessante, como é que Jesus reage. Aquele Jesus, né, de cinema, com aquela carinha assim, cinematográfica preparada. Não, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Quer dizer, Jesus viu como aqueles homens se renderam ao pecado de tal maneira de, no momento de ver uma pessoa em sofrimento e de evocar tudo o que há da parte de Deus para aliviar isso, essas pessoas estão preocupadas com detalhes secundários e mal interpretados do Shabat, de tal maneira que Jesus fica irado. E você deve ficar irado quando a gente vê coisas que são absurdas. Eu me lembro de um amigo meu que, trabalhando, encontrou numa cidade do nosso país alguém criminosamente tentando estuprar uma criança. Quando ele viu isso, ele disse, olha, tiveram que me segurar, que eu fiquei com vontade de fazer picadinho do sujeito. Eu entendo perfeitamente. Então Jesus fica indignado. Ou seja, diante de certas coisas, fica claro que a gente não pode reagir de uma maneira impassível, diferentemente do Deus que se revela na Bíblia e da pessoa de Jesus. E tem mais. Esse Jesus irado é o Jesus entristecido. Impressionante. Jesus chorou. Jesus foi movido de íntima compaixão. Jesus se entristece. E é interessante, né, que ele vê a situação terrível e triste em que esses indivíduos estão e ele não deixa de confrontar
aquela manipulação teológica, doutrinária, equivocada em nome de Deus que endureceu o coração deles, ou o coração endurecido deles provocou aquela teologia. A intenção por trás manipulou perversamente a verdade. De tal forma que a gente vai ver que ele aí disse ao homem, né? Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Agora preste atenção. Até que ponto o uso indevido da verdade leva à atrocidade sem considerar o elemento de contrariedade. Então os fariseus saíram, preste atenção, e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Os fariseus são adversários dos herodianos. Os herodianos são um partido que apoiam a dinastia de Herodes. Nós temos lá Herodes o Grande, depois a região é dividida em 4 partes, com destaque aí para Herodes Filipe, Herodes Antipas, e que vai ter uma participação importante no Novo Testamento. E de repente esse pessoal que representa o poder romano, você entendeu bem? Que são assim a dinastia colocada por Roma, que é a razão principal da revolta do povo judeu contra a exploração romana, e os fariseus, que são intérpretes da lei, que estão ligados aí com a identidade religiosa, agora eles ficam amiguinhos. Agora eles começam a concordar uns com os outros. Qual é o objetivo? Um só: matar Jesus. Na hora de matar com total agressão, de repente aparece uma misteriosa união. Como é que pode acontecer um negócio desse? Eu me surpreendo na história humana com as atrocidades e com a capacidade de deixar de lado diferenças simplesmente para fazer o mal. E é isso que o Novo Testamento mostra aqui. A gente vê que Jesus é morto pelo poder romano, que tem a concordância, especialmente de líderes religiosos, pessoas completamente opostas entre si. Para a gente ver como essa realidade, que muito longe de ficar restrita ao judaísmo, ela entrou na cristandade, ela está presente no ambiente político das nações, na história. Quantos crimes foram feitos de maneira religiosa, envolvendo os ambientes de todo tipo, inclusive ambientes protestantes. Fiquei assustado uma vez visitando Zurique, na Suíça, e vendo a placa de um homem, Felix Manz, que juntamente com outros foi afogado publicamente por pensar de maneira diferente sobre batismo ali naquele governo que era de protestantes suíços de fala alemã em Zurique. Quanta coisa foi feita, né? As guerras europeias, que coisa impressionante. E olha, preste atenção, João capítulo 16 nos dá um pouco mais de luz sobre o assunto. E Jesus diz o seguinte, né? Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato, atenção. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Você reparou no detalhe? Jesus diz o seguinte, olha, a missão de manipular aquilo que é verdade, aquele discurso que é o motivador de uma determinada missão, é tão fortemente direcionada que o seu fator motivador maior pode ser prestar um culto a Deus. Aí você entende o perigo e o pavor que vem da violência religiosa. Movimentos não religiosos, mesmo que ocultem, cortem, tirem fora esse elemento, vão herdar o mesmo tipo de adesão à verdade em nome de uma causa
sendo capazes de matar em nome da causa maior. Isso é simplesmente assustador. Porque se tem uma coisa sagrada e especial, é o nosso culto a Deus, a nossa apresentação diante dele. É o momento de adorá-lo, de reconhecer, de agradecer. Você imagina eu tirando a vida de outra pessoa, a imagem e semelhança de Deus, com brutalidade e violência, achando que eu estou cultuando a Deus com isso. É absolutamente inaceitável e é impressionante ver esse tipo de coisa. E a pergunta é, então, como é que a gente lida com isso? Aí a gente vai observar um fator interessante, que a maneira como a Bíblia lida com a verdade vai muito além dessa coisa tão limitada que as pessoas passaram na história do nosso pensamento a ter como referência de verdade. Por isso, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver uma ideia muito mais ampla do que é verdade. Verdade não se restringe apenas a uma situação que envolve ideias ou meras abstrações, ela não se isola de outros elementos que compõem a realidade. Essa verdade tem um campo muito mais amplo que tem a ver com aquilo que diz respeito ao que Deus deseja de nós. Portanto, em vez de nós termos uma ideia daquele que é o paradigma da verdade como alguém impassível, alguém distanciado desses elementos que envolvem a realidade, a Bíblia apresenta uma verdade entremeada profundamente com aquilo que envolve as emoções humanas e a prática também. É curioso observar isso, porque nós vamos ver primeiro um elemento interessante que coloca um freio na tendência totalitária humana de domínio da verdade que geralmente justifica a atrocidade. É o fato de perceber que a nossa limitação no acesso à verdade está muito bem definida. E eu gostaria de citar aqui nesse momento o famoso filósofo, matemático, estudioso, tão importante na história, Blaise Pascal, o geômetra, o filósofo que fazia distinção entre os diversos métodos de conhecimento. Aliás, você pode até ver uma live especial sobre ele aqui na IBNU, no nosso canal, como ele distinguia entre espírito de finura e espírito geométrico. Ele disse, que o coração tem razões que a razão desconhece, e Pascal vai dizer algo que certamente é bem útil para nós quando a gente fala sobre ele. Eu gostaria de citar aqui, ele diz, olha, o ser humano, na verdade, é incapaz de atingir a plenitude da verdade, pois a razão humana é constantemente enganada pela imaginação ou por outras potências enganadoras. Quer dizer, isso que depois vai ser até discutido na história da psicologia, os fatores inconscientes que entram no processo, que podem manipular a intenção de alguém que conduz um raciocínio elaborado, é algo muito significativo e que deve nos levar a uma posição de humildade, de baixar a bola, de pensar direito, de aprender a ouvir, de saber dialogar, de avaliar, de pesar, de refletir aqui, depois ponderar e chegar a uma conclusão mais adequada. Esse elemento está presente nas Escrituras de maneira muito significativa. E é curioso um outro elemento que aparece na Bíblia e que a gente não vê em lugar nenhum. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Você entende qual que é a importância e o peso disso? Todos os grandes pensadores, líderes religiosos, eles disseram, pessoal, eu vou mostrar para vocês a verdade.
A verdade é esse princípio, a verdade é esse caminho, é essa lei, é essa dieta, é essa prática. Jesus diz algo que ninguém pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De modo que Jesus nos convida a uma relação com a verdade que ultrapassa a mera abstração perigosamente controlada pela má intenção. A verdade tem aspectos profundos, intensos, pessoais, relacionais, entremeadas com a segurança da ideia correta. E nesse sentido, Jesus não convida para sermos alunos, para sermos estudiosos, mas para sermos discípulos, seguidores de Jesus. Nesse sentido, a gente observa a verdade por dois caminhos interessantes. Não só pela coerência ou pela correspondência da ideia correta, não só por uma ortodoxia que pode se tornar fria e ameaçar a própria teologia. A verdade se observa pelo coração e pela prática dessa verdade. Por isso eu acho tão interessante, o Novo Testamento é lindo, é extraordinário. E eu faço questão, eu peço licença para vocês, eu preciso fazer uma leitura aqui de uma parte de um texto que a gente separou para mostrar a profundidade desse caminho que a gente observa na palavra de Deus, que quebra os nossos ídolos, destrói as nossas mentiras, derruba a nossa falsidade, nos confronta com a verdade para trazer verdadeira liberdade. Veja só, vale muito observar como é que Paulo luta pela verdade, como é que é a apologética do apóstolo, como é que ele defende a verdade. A postura de Paulo é clara, o seu discurso não é pós-moderno, nem de perto sofista, nem carece de definição doutrinária nenhuma, né? Ela não é uma definição inequívoca, mas lidar com a verdade de olhos secos é um tanto quanto estranho para Paulo e até mesmo perigoso. É difícil imaginar que defensores da fé que proclamam doutrinas tão sérias, por exemplo, como o juízo divino, creiam de fato no que dizem, quando eles não são atingidos no coração pelas palavras que falam. Por isso a Bíblia nos surpreende de maneira cativante e encantadora, de modo único, quando ela mostra a teologia chorosa de Paulo. Na hora de combater os inimigos da fé, como é que Paulo faz? Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 3,18, é com lágrimas. Na hora de repreender uma igreja em pecado e rebeldia, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios 2,4. Na hora de confrontar o legalismo dos seus queridos Gálatas, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4,19. Na hora de expressar sua emoção mais forte para os judeus que não entenderam a mensagem do Messias, Jesus, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois até eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Romanos 9, 2, verso 3. Você percebe que se a verdade não for atingida por um coração que se curva diante da graça e da grandiosidade da parte de Deus, ela pode rapidamente começar a servir um ídolo perigoso que ameaça essa verdade. Portanto, o que a gente descobre aqui é o fato de que essa verdade, ela nos convida a três caminhos.
Um caminho, sim, de análise, de estudo, de submissão do nosso entendimento à revelação de Deus na sua palavra, a busca sincera do conhecimento de Deus. Ela nos convida a um caminho de entender que todos os nossos atos devem ser feitos em amor, diz Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, 14. O que significa que não é possível ter envolvimento com a verdade sem que a ortodoxia vire ortopraxia, sem que a gente não faça diferença, sem que a gente não mostre de alguma maneira concreta essa realidade da graça de Deus, não só em palavras, mas em atos, em ações, sendo sal da terra e luz do mundo. E não é possível ver a verdade, ler a palavra, ser atingido por ela, sem que a gente seja cativado, derrubado, conquistado no coração por essa verdade que, além da mente, entra profundamente na nossa emoção, o que explica a maneira de ser de Jesus, de Paulo e dos seguidores do caminho. É só assim que nós então podemos entender essa verdade que nos atinge profundamente com a sua revelação e com aquilo que nos mobiliza para servir a todos, a comunidade nos traz verdadeira liberdade e coloca em xeque aquele fariseu que juntamente com Herodiano quis matar Jesus, que vive no Luiz Saião, que vive em cada um de nós. Que Deus nos ajude para que dele nós tenhamos libertação e recebamos a nossa liberdade, porque só assim a verdade, no seu sentido pleno, nos livra da terrível atrocidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Eu termino convidando você a fazer parte dos projetos missionários e humanitários da IBNU neste momento. Principalmente nos ajude a socorrer os refugiados da Ucrânia. Temos abençoado gente, crianças na faixa de Gaza, temos abençoado gente e crianças em Moçambique, no interior do sertão do Piauí, na Amazônia, em vários lugares do mundo, no Sudeste Asiático, nas comunidades sofridas aqui do Brasil, no Paraguai, em tantos lugares, no Afeganistão, que ainda estamos socorrendo gente nessa situação, mas nesse momento a dor maior vem da Ucrânia, do leste europeu. Oremos por ucranianos e russos, por todos que são atingidos por esse momento terrível e que a verdade vença, colocando fim a toda atrocidade. Deus abençoe. Nesse momento, então, eu convido você, ajude-nos a abençoar a Ucrânia. Nesse momento você pode então contribuir de todas as formas, você pode orar sim, porque é o que o nosso missionário tem falado, a sua oração faz diferença, mas também contribua com o que você puder para que realmente isso alcance os nossos missionários. Nós temos uma base hoje lá na Polônia e de lá estão sendo distribuídos e acolhidos os refugiados, então você faça isso, participe desse projeto do reino. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, nós pedimos que coloque a tua mão, Senhor Deus, sobre a Ucrânia nesse momento. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, toda a ajuda, todas as pessoas possíveis para que ajudem, para que possam fazer esse acolhimento, para que e nossa ajuda, Senhor Deus, alcance essas pessoas que realmente necessitam. Senhor Deus, nós entregamos nesse momento as nossas posses, tudo que nós conseguimos, né, Senhor, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor trabalhe, haja, Senhor Deus, onde for necessário e da melhor maneira. Dá-nos sabedoria, dá-nos o caminho, Senhor. Abre, Senhor Deus, os melhores caminhos para que isso aconteça, Senhor. Nós pedimos mais uma vez, Senhor Deus, colocamos
tudo nas tuas mãos. Senhor Deus, abençoa e cuida desse país, Senhor. As pessoas tão feridas, tão machucadas, Senhor Deus, sofridas. Nesse momento, que o Senhor acolha e que o Senhor realmente faça nos fazer a diferença lá, Senhor. Nós colocamos isso, oramos, já agradecidos pela tua ação, Senhor, ali. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Eu não sei como tá aí na casa de vocês, mas aqui em casa tá caindo uma chuvarada super gostosa. Ai, quando tava chovendo, eu parei para observar como as árvores balançavam fortes ao som do vento e da chuva. E olha esse ventinho gostoso passando. E o som do trovão? Não precisa ter vento não, dá um susto às vezes o barulho do trovão, não é? Mas foi tudo criado por Deus. E quando eu estava parando para observar essa chuva maravilhosa, eu parei para pensar justamente isso, sobre como Deus é poderoso e como Ele criou toda essa natureza linda demais. E criou você e criou a mim. Ele tem poder sobre os ventos e as tempestades e o trovão também é tudo Deus que controla. E aí eu estava lembrando a história da criação do mundo, do universo, que a Bíblia conta lá em Gênesis. Em Gênesis 1:28 fala mais ainda, especificamente, do barulhão do trovão, fala ainda mais assim, direitinho, lá em Gênesis 1:28, sobre quando Deus criou você e eu. Isso mesmo, quando Deus criou o homem e a mulher. E nesses versículos falam que Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe o que isso significa? É como se a gente estivesse se olhando de frente a um espelho e você vê a sua imagem. Deus, quando nos criou, Ele nos criou parecido com Ele. Esse Deus tão poderoso, que domina tudo e todos, se preocupou com você em cada detalhe. Uns Ele fez com os cachinhos, outros Ele fez com os olhinhos mais puxadinhos. Mas cada um Ele formou com muito amor. Por isso que lá em Salmos 139:14, o salmista, ele vai agradecer a Deus por ter feito ele com tanto carinho. Ele fala assim: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo tão especial e admirável. As suas obras são maravilhosas. Disto eu tenho certeza. Crianças, parem para pensar e agradeçam a Deus por tudo que Ele fez, por como Ele te criou. Tenha a convicção, a certeza de que Ele te criou de modo único e especial. Só existe você no mundo. Mesmo se você falar, não, eu tenho um irmão gêmeo. Mas não, tem coisas diferentes também entre um e o outro, muitas coisas. E saiba que Deus Ele te criou com muito amor, da forma como você é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos nos lembrar do Dia da Mulher. Ele foi criado com a intenção de criar melhores condições de trabalho para as mulheres e melhores possibilidades de ganhos para elas também. Não é por acaso, portanto, que a data é simbólica e deve servir justamente para que se reflita sobre a mulher no mundo corporativo. Mas isso vai muito além disto. É uma data importante para refletir a personalidade da mulher como propósito de Deus para a humanidade. A mulher tem qualidades que só nós homens ficamos de queixo caído: a força e paciência na criação dos filhos, a compreensão com que nós homens focamos em etapas, pois elas focam em amplitude. A sensibilidade em detectar problemas é a previsibilidade de inibir o caos. Só nosso Deus, com sua sabedoria,
para formar as características mentais de uma mulher. Parabéns por seu dia, mulher. Parabéns, minha esposa Célie. Parabéns para nós que reconhecemos quem somos, especialmente no plano de Deus. Ser auxiliadora é uma qualidade imprescindível no mundo individualista que estamos vivendo. Mas entenda, ser auxiliadora não é ser perfeita, mas é saber ouvir, é saber falar, é ficar disponível, mas sem ficar presa, nem sem se anular. É compreender o outro para poder compartilhar a vida. É dar as mãos, mas não ficar presa. É doar-se, é ser flexível. Mas esse auxílio, esse companheirismo nasce e se desenvolve numa relação de amor e se alimenta disso e da convicção de que ser uma auxiliadora idônea é uma marca inegociável na mulher cristã, que está inserida no projeto de Deus na família. Por isso, logo é feliz a mulher que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e papéis que elas exercem. Portanto, parabéns a todas nós mulheres e obrigada homens que nos ajudam a fazer esse papel cada vez melhor. E nós chegamos então a mais um encerramento da nossa celebração. E foi muito bom ter você aqui conosco e nós queremos convidar você, porque domingo que vem temos mais uma celebração produzida especialmente para você. Vamos compartilhar mais da palavra de Deus, vamos orar juntos e cantar juntos também. E é por isso que eu quero convidar você mais uma vez a curtir a IBNU nas redes sociais. Curta aqui no YouTube, se inscreve no canal, mas nós também temos no Instagram e no Facebook. Então fique ligado em todas as nossas redes e nós nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe. Врятує світ від горя, твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі, народжений тобою, дасть надію і тобі. Чи знала ти, Маріє, що твоє дитя світлому Чи знала ти, Маріє, рукою шторм гамує від води, там, де небо край, де ангелі серця. І коли ти цілуєш сина, ти торкаєшся Творця. Чи знала ти, Маріє? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя Господь всього творіння? Немовля, що тихенько спить у тебе на руках, це досконало.